Então tá, galera. Seguinte, vamos dar uma olhadinha na legislação, ver o que o ECA nos fala sobre isso aí tudo. É um pouco cansativo, mas é necessário, tá? Especialmente para quem quer fazer concurso. Para quem quer fazer concurso, isso é fundamental, tá? Mas vamos dar uma olhada então. Olha só. Claro, né? Enfatizando os principais pontos. Falamos lá sobre a família natural. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre, já vimos, né? Mas reiterando esses 3 artigos que falam sobre a família natural. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensiva ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, no próprio termo do nascimento, por testamento, mediante escritura ou documento público, qualquer que seja a origem da filiação. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe o falecimento, se deixar descendentes. E 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Depois o ECA fala sobre a família substituta, tá? Aqueles institutos todos que a gente falou. Começa com as disposições gerais. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, os 3 institutos que a gente viu, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência para essas medidas aqui, né? Para colocação em família substituta. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada, comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se em qualquer caso evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional ao serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório que sejam considerados e respeitados sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia, a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. 29. Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termo nos autos. Agora sobre a guarda, tá? Primeira modalidade ali de colocação em família substituta. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Parágrafo 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto na adoção por estrangeiros. Excepcionalmente, deferir-se à guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável
podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Então, se é necessário que alguém se manifeste para aquela pessoa para realizar um ato específico, pode, excepcionalmente, se deferir à guarda para que se tenha ali uma pessoa responsável por aquela criança ou por aquele adolescente. Parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Parágrafo 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida. Então, o acolhimento familiar é uma forma de guarda, né, que é incentivada pelo poder público e que deve ter preferência sobre o acolhimento institucional. Na hipótese do parágrafo 1º desse artigo, a pessoa ou o casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado disposto nos artigos 28 a 33 dessa lei. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Chegamos aí nas disposições sobre a tutela, segunda forma de colocação em família substituta. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, à pessoa de até 18 anos incompletos. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 17 e 29 do Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 desta lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Aplica-se a destituição da tutela, o disposto no artigo 24. E aí chegamos na adoção. A adoção tem várias disposições, tá? A adoção de criança e adolescente, desculpem, reger-se-á segundo o disposto nesta lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. É vedada a adoção por procuração, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo aquela exceção que a gente viu, se ele já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Então, é possível que alguém de mais de 18 anos seja adotado? Sim, excepcionalmente, se esse alguém de mais de 18 anos já estiver sob a guarda ou tutela de quem está adotando. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária. 42. Pode adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Opa, ficou meio ruim meu risco aqui, mas outra. Risquei 2 vezes errado.
podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos adotando. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável comprovada a estabilidade da família. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Os divorciados judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Nos casos do parágrafo 4º desse artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no Código Civil. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Lembrando que o STJ já autorizou a realização de adoção post-mortem, mesmo antes de iniciado o procedimento, tá? A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou curador adotar o pupilo ou curatelado. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder familiar. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será necessário também o seu consentimento. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência. O prazo máximo estabelecido no caput desse artigo, ou seja, 90 dias, pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 45 dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Ao final do prazo previsto no parágrafo 3º desse artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo 4º desse artigo, que recomendará o não deferimento da adoção à autoridade judiciária. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão um relatório minucioso acerca da convivência e do deferimento da medida. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município de sua residência. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Não pode, é um registro como qualquer outro, né? Não vai constar na certidão de nascimento ali que a filiação foi feita por meio de adoção, por exemplo. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. É o nosso nome, né? Felipe, por exemplo. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado exposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 28 dessa lei. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese do parágrafo 6º do artigo 42 dessa lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito, aquela possibilidade que a gente viu, né, pós-mortem. O processo relativo à adoção, assim como outros aí relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo.
Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. O prazo máximo para a conclusão da adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder familiar dos pais naturais. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outros de pessoas interessadas na adoção. Aqui começa com esses procedimentos de registro e cadastro, lembra? O deferimento da inscrição deve ser após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacionais de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no parágrafo 5º desse artigo. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria do sistema. A autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferido sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional, referidos no parágrafo 5º deste artigo, sob pena de responsabilidade. Compete à autoridade central e estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Aqui tem instâncias de comunicação, autoridade central estadual, autoridade central federal. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados, residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizados pelo Ministério Público. Parágrafo 13º. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos dessa lei, quando se tratar de pedido de adoção unilateral, for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 desta lei. Depois a gente vai ver. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13º desse artigo, o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nessa lei. 15º, será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Considera essa adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, de 29 de maio,
e deseja adotar criança em outro país parte da convenção, a adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Esse nós já vimos, né, esse artigo, mas vamos reiterar, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adolescentes habilitados residentes no Brasil, com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nessa lei, que, em se tratando de adoção de adolescente, esse foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 28, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei, com as seguintes adaptações. A pessoa, o casal ou estrangeiro interessado em adotar a criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada a sua residência habitual. Se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contém informações sobre a identidade, a capacidade jurídica, a adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional. A autoridade central do país de acolhida enviará o relatório à autoridade central estadual, com cópia para a autoridade central federal brasileira. O relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução por tradutor público juramentado. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção já realizado no país de acolhida. Verificada, após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto ao uso que dispõe esta lei como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, 1 ano. Galera, bastante coisa burocrática, né, nesse finalzinho aqui. Mas, pelo menos, é importante a gente passar os olhos e ver o que consta, de fato, na lei. De posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo, e aí a gente ingressa naquela segunda fase, né, que é o processo judicial da infância e da juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Parágrafo 2º. Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet. Somente será admissível o credenciamento de organismos que sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil, satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidos pelos países respectivos e pela autoridade central federal brasileira, forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional, cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Os organismos credenciados deverão ainda perseguir unicamente fins não lucrativos nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira, ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação ou experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastrados pelo Departamento de Polícia Federal e aprovados pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, cada ano, relatório geral das atividades envolvidas,
bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual, com cópia para a Autoridade Central Federal, pelo período mínimo de 2 anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do Registro Civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. Tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeiro e certificado de nacionalidade, tão logo lhes sejam concedidos. A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4º desse artigo pelo seu organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento. Vejam quantas regras tem, né, para as instituições que atuam ali na intermediação e no acompanhamento da adoção internacional. O credenciamento de organismo nacional estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de 2 anos. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 dias anteriores ao término do respectivo prazo de validade. Antes de transitar em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Transitar em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a posição da impressão digital de seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá a qualquer momento solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados, a cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados, é causa de seu descredenciamento. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação e adoção internacional. A habilitação de postulante estrangeiro domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada. É vedado contato direto de representantes de organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com dirigentes de programas de acolhimento institucional ou familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. E a Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos, sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Nos encaminhando para o final, galera. É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. E o parágrafo único, eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido disposto na linha C do artigo 17 da Convenção, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. Caso não tenha sido atendido o disposto na linha C do artigo 17, deverá a sentença ser homologada pela STJ. O pretendente brasileiro residente no exterior, em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pela STJ. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual, que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição pelo certificado de naturalização provisória. A autoridade central estadual, ouvido o MP, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou adolescente. Na hipótese de não reconhecimento da adoção, previsto no parágrafo 1º desse artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se as providências à autoridade central estadual, que fará a comunicação à autoridade central federal brasileira e à autoridade central do país de origem. Último artigo desse ponto, galera. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à convenção, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Galera, bastante coisa burocrática, especialmente nesses requisitos ali dos agentes credenciados para intermediar e auxiliar na adoção internacional. Tentei enfatizar os pontos mais importantes, aqueles que são mais relevantes para a gente, que estão mais próximos da nossa realidade.
mas eu também não queria deixar de ver com vocês tudo que a gente está passando no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Galera, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês. Se precisarem de mim, prendam um grito, tá? Tchau, tchau. Se cuidem.